Boa noite, a paz de Jesus, o doce amor da Virgem Maria. Mais uma vez estamos aqui, Voltamos com as pregações online, com o grupo de oração Jovem Luz das Nações online, Graças a Deus. Quero agradecer, glorificar a Deus pela vida da Ida, pela sua vida, e Gabi. Mas louvar e agradecer a Deus pela vida delas, pela disponibilização delas estarem aqui nessa noite, E nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre o pecado. O pecado que é uma coisa assim bem complexa, A gente fica muito atrás de coisas que nos ofendem e tudo mais, E às vezes acabamos pecando. E assim eu convido você, para nós darmos início a essa pregação, a pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer desse jeito: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui quando nós pegamos essa passagem, Deus me colocou essa passagem assim, conforme eu fui orando e fui colocando alguns pontos, sobre o que nós podemos falar sobre o pecado. O pecado que muitas vezes nós vemos devastar famílias, devastar casas, pais de famílias, mulheres de famílias, Que às vezes o pecado vindo através da traição, através da calúnia, da difamação e muitos outros tipos de pecado, E acaba adentrando nossa família, adentrando nossa casa e acabando nos arruinando, E o pecado é o quê? Ele é uma ofensa a Deus. É tudo aquilo que Deus é contra. É muitas vezes, meus irmãos, quando Deus fala no nosso coração para nós não fazermos e nós fazemos. É muitas vezes, meus irmãos, quando quem é casado, no meu caso, sou casado, tenho 2 filhos, E acaba muitas vezes tendo que a esposa traindo a minha esposa, ou ela me traindo. Isso é um pecado, Mas esse pecado, essa ofensa a Deus, ela teve onde ela se originou, Onde ela teve essa escravidão interior, onde ela começou a fulminar dentro de nós, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos todos os dias nós devemos lutar para que nós possamos evitar o pecado, porque essa é a melhor forma de nós lutarmos. Eu poderia falar para você assim, faz isso que você nunca mais vai pecar. Eu estaria mentindo, porque é muito fácil nós pecarmos, é muito fácil nós errarmos, porque nós somos pecadores, nós erramos, e por esse fato de nós errarmos, que Jesus também deixou para nós, que nós devemos nos confessar os nossos pecados, reconhecermos, assim como está escrito lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se reconhecemos nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar. Meus irmãos, Deus está para nos perdoar, mas nós temos que ajudá-lo também. Eu falo agora, esse grupo de oração, um grupo de oração jovem. Neste tempo estou como coordenador do grupo de oração, desse grupo de oração, e eu falo para você, jovem, que não é fácil. Eu falo para você, jovem, para você rapaz, para você moça que namora, que assim, por muitas vezes, quando você estiver ali com o seu namorado, com a sua namorada, tenta evitar o pecado muitas vezes de cair no pecado do ato sexual antes do casamento, Que isso acontece muito. A gente vê muitos relatos de jovens que caíram no pecado antes. Eu falo para você, o pecado ele tem que ser evitado. E como deve ser evitado? E por que eu falo sobre isso? Porque é uma forma mais fácil de explicar como evitar o pecado. Se você está vendo que o local, você está com seu namorado, com a sua namorada, vocês dois estão indo maravilhoso, comeram um lanche, Acabou a pandemia, está todo mundo feliz, comeram um lanche, mãozinha dada, andando pela rua. Tem um lugarzinho escuro, vai namorar ali? Não, namora em público. Está na sua casa, sozinho, liga para a namorada, vem aqui, eu estou sozinho. Cuidado, toma cuidado com isso, porque isso pode causar na sua vida um pecado muito grande, que depois pode te devastar, pode causar uma mágoa muito grande lá na frente. Então, que você possa agir nesse tempo, meu irmão, minha irmã,
com toda a sua simplicidade. Eu falo para você assim, não estou aqui para te julgar. Não estou aqui para julgar você, julgar ela, ele, o fulano, o cicrano, quem que seja. Eu estou aqui simplesmente para, como um enviado de Deus, Deus me colocou neste tempo como coordenador, para falar para você aquilo que Ele me coloca no coração neste tempo, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso conosco, com o pecador arrependido, comigo, com você. Mas que nós temos que estar aos pés dEle. Porque muitas vezes nós caímos no pecado, meu irmão, minha irmã, confessamos e como se não fosse nada. Não deixamos prosseguir a nossa vida, a imagem de Jesus em nossa vida, a imagem do Cristo em nossa vida. Nós deixamos para trás, deixamos aquele pecado tomar conta de nós, acabamos cultivando, porque não existe pecadinho ou pecadão, existe o pecado. O pecado ele entra na nossa vida, ele devasta, ele acaba conosco. Ele vem às vezes numa brecha que nós abrimos, às vezes num olhar de cobiça, às vezes numa jovem que acaba olhando com um olhar meio malicioso para o outro, para a outra. Às vezes até mesmo quando nós magoamos alguém, quando nós não agimos com misericórdia. E Deus é misericórdia. Mas eu não estou aqui, como eu disse, para te julgar, para julgar ninguém. Não sou quem sou eu digno de julgar alguém. Sou nem digno muitas vezes de estar aqui para falar contigo, para falar com você, jovem, que me escuta aí hoje, neste sábado à noite, na sua casa, ou no decorrer da semana. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, lute. Vamos depositar aos pés da cruz de Cristo e deixar Ele olhar para nós com um olhar de misericórdia mesmo, porque esse é o olhar de Cristo, um olhar de misericórdia. E quando nós caímos no pecado, não fique no pecado, não fica na lama, não deixe, volte, Ele quer te reconciliar, Ele quer te dar vestes limpas, vestes novas. Assim como nós podemos pegar na passagem do filho pródigo, ele errou, ele pediu a parte da herança para o pai dele, errou e foi embora. Ele foi embora, gastou tudo com prostituição, com tudo, com muitas coisas que falam ali. Estava comendo lavagem com os porcos. Mas no final de tudo, ele reconheceu que ele era pecador, que ele errou, que ele faltou para com o pai dele. E o que ele fez? Eu vou me jogar aos pés do meu pai. Vou pedir para que ele me trate como um empregado dele. E é isso que nós devemos fazer. Voltar para junto de Cristo, para junto dos pés de Cristo, da cruz de Cristo, e depositar as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, e tudo aquilo que nós fazemos de errado todos os dias, e pedir essa reconciliação para com Deus, para que essa misericórdia, esse amor infinito possa mesmo vir novamente sobre nós. E assim como nós falávamos na leitura, estamos em uma tal nuvem de testemunhas, e que nós desvencilhemos-nos das cadeias do pecado, porque hoje, meus irmãos, tudo pode. Hoje relativizaram muitas coisas. Hoje, se você não é uma pessoa mais para frente, se você não faz isso, você não faz aquilo, você não é um cara descolado, uma menina descolada, você é uma pessoa ultrapassada. E muitas vezes, para você fazer isso ou aquilo, você tem que cair em pecado. Mas que nós possamos mesmo correr para junto de Cristo na perseverança e no combate proposto com um olhar fixo, como vai dizer, com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Porque é nisso que nós temos que depositar. Nós não temos que depositar a nossa confiança, a nossa força em homens e mulheres. Porque homens e mulheres podem sim nos magoar, mas Cristo não. Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, todos os dias. Então que nós deixemos Ele nos conduzir neste tempo, neste ano novo de 2021, onde Deus tem muito para realizar em nossa vida, tem muito para realizar na minha vida e na sua vida. Grandes são os sonhos de Deus para mim e para com você. Grandes são os sonhos de Deus para este grupo de oração. Grandes são os sonhos de Deus para meu irmão, minha irmã que me ouve neste momento e que faz tempo que não ouve uma pregação, que não ouve falar de Deus, que não vai à Santa Missa. Eu digo para você, meu irmão, grande é o sonho de Deus para a sua vida.
Ele tem algo a mais para você, para te trazer para perto dele. Por isso, que nós possamos nessa noite deixar ele conduzir a nós, deixar a cruz de Cristo ser o nosso farol, o nosso guia e tudo aquilo que ele tem para preparar para nós. O ministério vai cantar uma música agora, que você possa deixar essa música adentrar dentro do seu coração, dentro da sua mente, e deixar ela agir em você, entendendo tudo aquilo que Deus tem preparado para você neste tempo. Vou ficar bem aqui, nos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo este amor. Perdoa porque eu o matei. Porque zombam de ti e não te consolam. Não veem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome e pega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome. Não tenho mais dúvidas. És o Filho de Deus. Amém, irmão? Amém, irmã? Que você possa mesmo ter essa confiança. E assim como vai dizer na palavra de Deus, levantai, pois, vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. É isso que o Senhor tem para dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Dirigi os vossos passos ao caminho certo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que Deus lhe cubra de bênçãos e graças. Deus abençoe. Amém.